Boa tarde, igreja. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer o corpo, a alma e a mente dos irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa abençoar a família dos irmãos, a parentela dos irmãos, as crianças, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar aqueles a qual tem imunidade baixa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu venho esta tarde, a qual o Senhor preparou para estar trazendo uma mensagem aos corações dos irmãos, em nome de Jesus, ao meu coração também. Porque, o Senhor tem falado tanto com vocês e tanto comigo, que o Senhor possa, nos fortalecer, nosso corpo, nossa alma, nossa mente, em nome de Jesus, com os ensinos, a qual o Senhor tem me dado para transmitir para os irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que essa palavra venha gerar frutos, meus irmãos, e que nós podemos ser praticantes dessa palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração para estar trazendo para os irmãos, está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, em nome de Jesus, a qual, meus irmãos, o título que está na minha Bíblia, a qual é a Thompson, que Deus me honrou para me estar comprando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu estava com a Bíblia da minha esposa, meus irmãos, que era a King James, porque Deus tinha tocado no meu coração para estar abençoando o meu irmão. Aí eu abençoei, a minha era King James também. Aí eu tinha no coração de comprar uma Thompson, aí Deus me honrou, a qual eu comprei, e Deus tem abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, então vamos para a palavra em nome de Jesus. O título da Bíblia, da minha Bíblia, está escrito assim: a vida eterna e o castigo eterno. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitastes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar-te? Responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou preso e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna.
Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor possa, falar conosco essa tarde, grandemente, e que nós podemos exercer aquilo que o Senhor falar conosco em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor aqui está falando, meus irmãos, acerca daqueles a qual servem ao Senhor e daqueles, meus irmãos, que não servem ao Senhor. Então, o Senhor, meus irmãos, está falando sobre aqui, nessa passagem, está falando sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui está falando do retorno de Cristo, meus irmãos, a qual vai ter a separação, meus irmãos, entre, meus irmãos, os bodes e as ovelhas, meus irmãos. As ovelhas, meus irmãos, ficarão à direita do Senhor. As ovelhas, meus irmãos, aqueles a qual, meus irmãos, obedecem e andam em Cristo Jesus, porque o próprio Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aqueles, meus irmãos, que praticam o que o Senhor Jesus Cristo praticou, exerce o que o Senhor Jesus Cristo exerceu, a qual, meus irmãos, tem a mente de Cristo, o coração, meus irmãos, voltado para a obra, o coração voltado para Deus, o coração, meus irmãos, contrito, o coração aquebrantado, meus irmãos, aqueles que amam, meus irmãos, a Deus acima de todas as coisas, aqueles que amam o próximo como a si mesmo, meus irmãos. Aqueles, meus irmãos, que está vendo o seu vizinho perecer e ajuda o vizinho. Aquele, meus irmãos, que está vendo uma pessoa triste e vai lá consolar com palavras, meus irmãos, e ajudar, meus irmãos, conforme pode ajudar. Aquele, meus irmãos, que faz uma visita, meus irmãos, no presídio, em uma casa também, meus irmãos. Aqueles que vai, meus irmãos, em hospitais ver um enfermo, aqueles que vai, meus irmãos, em uma casa ver um amigo, meus irmãos, ou até aquele mesmo que não conhece que está enfermo, visitar. Não só em hospitais, mas em casa também. Então esses, meus irmãos, que exercem, meus irmãos, o que Cristo mesmo exercia, o que Cristo tem feito naquela época e faz hoje em dia, porque, meus irmãos, não somos nós que fazemos, mas sim o Senhor que faz todas as coisas. Porque, ai de nós, meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, ai de nós, se não fosse o Senhor ter olhado com a menina nos olhos deles para conosco, ai de nós, se não fosse o amor do nosso Deus poderoso a dar o seu único Filho, meus irmãos, por nós, a qual nos ensinou e tem nos ensinado e tem feito tais coisas, porque é o Senhor que faz, porque se fosse, meus irmãos, da nossa vontade, nós não fazeríamos. É o Senhor que faz, meus irmãos. É o Senhor que nos envia, que nos direciona, que nos guia e que nos protege, meus irmãos. Porque a glória é do Senhor, exaltado é só o nome do Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, aqueles que fazem conforme Cristo fez e tem feito, meus irmãos, esses, meus irmãos, irá para a direita. Meus irmãos, a qual, meus irmãos, vão ser salvos. A qual, meus irmãos, vão morar com o Senhor. A qual vão encontrar com Deus Todo-Poderoso. Que seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Então, quando a gente passar, vermos um irmão caído, meus irmãos, precisa com sede também da palavra. Vamos semear a palavra ao coração desse irmão. Se precisar de algo para alimentar, meus irmãos, dá. Se você tiver, você dá. Se não tiver, meus irmãos, pede ao próximo que pode dar. E vai e faça também. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui fala, meus irmãos, dos bodes. Daqueles, meus irmãos, que falam, que confessam a mesma fé do que nós, que andam em Cristo Jesus, mas não, são enganadores, que usam o nome do Senhor
para adquirir para si próprios bens, para saciar a própria sede, para se fartar. Para se beneficiar. Esses, meus irmãos, vão para a esquerda, a qual não faz conforme Cristo orienta. E fazendo para essas pessoas, meus irmãos, nós estamos cuidando de Cristo Jesus. Quando você alimenta, meus irmãos, um necessitado, você está alimentando o próprio Cristo. Ele é o próprio Cristo, meus irmãos. Quando você está visitando um preso, fazendo uma visita numa casa, ou de um enfermo também, ou etc. Você está cuidando do próprio Cristo, Jesus. Aqueles que sofrem, meus irmãos, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, está cativo pelo adversário da nossa alma, a qual você, meus irmãos, se proporciona a ajudá-lo. Você está fazendo Cristo, por Cristo. Então vamos nos dedicar mais, porque, meus irmãos, não queremos ser bodes. Meus irmãos, porque, meus irmãos, vai gerar uma condenação sobre aqueles que são bodes, que se andam como crente, veste como crente, fala como crente, mas não exerce o que o Senhor Jesus Cristo exerceu, não tem um coração voltado a Deus, não tem um coração voltado à obra do Senhor. E aqui se quer se gloriar, meus irmãos, naquilo a qual o Senhor, meus irmãos, tem ensinado, aquilo a qual o Senhor, meus irmãos, tem proporcionado. Quer ganhar, meus irmãos, fama em cima de Cristo Jesus, para aparecer, meus irmãos. Então, meus irmãos, meus irmãos, vamos ser ovelhas do Senhor. As ovelhas, aqueles que são, meus irmãos, guiados pelo próprio Cristo Jesus, direcionado por Cristo Jesus. Porque o Senhor é o nosso pastor, meus irmãos. O Senhor é o nosso pastor. E Ele deixou os ensinamentos para conosco, que estão na palavra aqui, meus irmãos. Então esse ensinamento é para nós exercermos e que nós venhamos ser praticantes da palavra do Senhor, assim como o Senhor está falando aqui, a qual o Senhor vai falar, meus irmãos, para os bodes, meus irmãos, aqueles que não fizeram, meus irmãos, tais obras, não trabalharam na seara. Afastai-vos de mim, malditos. É duro, meus irmãos, ouvir isso. Mas aqueles que não exerceram o que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, deixou aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, vai ouvir. E vai ser choro e ranger de dentes, meus irmãos. Vai ser castigo eterno, meus irmãos. Sofrimento eterno. Podem até enganar, meus irmãos, um homem, mas ninguém engana ao Senhor. Ninguém passa a pena no Senhor. Podem até passar a pena em mim, em você, mas ninguém passa a pena no Senhor, ninguém engana ao Senhor. Não adianta, meus irmãos. Mas que nós, meus irmãos, vamos ser justos, vamos ser fiel, vamos amar mais. Vamos fazer verdadeiramente a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a qual morreu na cruz por mim e por você, a qual, meus irmãos, venceu o maligno, meus irmãos, pisou na cabeça da serpente, a qual aniquilou nosso adversário,
para que nós, meus irmãos, venhamos, meus irmãos, entrar no reino do céu. Mas aqueles, meus irmãos, que ajuntam, meus irmãos, tesouro na terra, onde a traça e ferrugem vai roer, esses, meus irmãos, vão ser condenados, a qual adquire tudo para eles. Mas aqueles que concluem aquilo a qual o Senhor falou, ajuntar tesouro no céu, esse vai ouvir, meus irmãos: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Que alegria ao ouvir isso, meus irmãos. A qual o Senhor Jesus Cristo foi preparar um canto para conosco, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa separação, meus irmãos, dos bodes, das ovelhas, hão de acontecer. Há de vir sim, meus irmãos. O Senhor é Deus, meus irmãos, e vai se concretizar isso sim. Então vamos nos preparar, vamos exercer aquilo a qual o Senhor nos convocou para exercer, porque o Senhor nos chamou, meus irmãos, para batalhar nessa batalha. Nós somos soldados do Senhor. Nós somos soldados do Senhor, irmãos. Pode, meus irmãos, causar algumas feridas, mas o Senhor cicatrizará. O Senhor cuida de nós, meus irmãos. Porque no dia a dia não é fácil, o inimigo tenta nos oprimir sim, e ainda mais quando a gente proporciona trabalhar na obra do Senhor, ele vai tentar parar, nós vamos prosseguir, meus irmãos. Aqueles que podem, evangelizam, meus irmãos, nas ruas, meus irmãos. Evangelizem dentro do ônibus, meus irmãos. Vai fazer a vontade do Senhor, não olha para o que o homem vai falar. Porque do homem, meus irmãos, não pode vir nada de bom, mas sim do nosso Deus pode vir. Do nosso Deus pode vir, meus irmãos. Todos, meus irmãos, a qual, meus irmãos, confessar o Senhor como o único, suficiente Salvador, meus irmãos, entraram numa batalha. Nós somos exército do Senhor. Nós vamos passar por uns momentos difíceis sim, mas em Cristo Jesus vamos vencer, meus irmãos. Vamos vencer, o Senhor nos fala isso. Que Ele venceu e nele nós vamos vencer também. Então não vamos desistir, vamos prosseguir, meus irmãos, na fé em Cristo Jesus, que a obra a qual o Senhor tem na minha, na sua vida, vai se concretizar. O que você pode fazer, meus irmãos, faça com coração, faça com amor. Deus não está olhando a quantidade, mas a qualidade, meus irmãos. Então Deus, meus irmãos, tem nos guardado, nos abençoado. E vamos continuar orando para a nossa família, parentela também, em nome de Jesus. Aqueles a qual estão cativos, pelo adversário da nossa alma. Muito, meus irmãos, vai julgar nós mesmo, vai falar mal de nós, vai se levantar contra nós. Ainda mais aqueles a qual o Senhor chamou, aqueles a qual tem pregado a verdade, não tem, meus irmãos, se curvado diante de Baal, diante de Mamon, não tem se curvado diante do adversário, meus irmãos, massageando o Evangelho, para agradar, meus irmãos, a juventude de hoje, os jovens, a qual quer ouvir coisas agradáveis, quer ouvir o que beneficia a eles. Em vez, meus irmãos, de estar preparado, meus irmãos, para praticar as boas obras, para exercer com sabedoria, com entendimento a palavra do Senhor, está brincando dentro da igreja, fazendo um altar como se fosse um palco. Eu tenho falado isso nos vídeos, trazendo luzes dentro para a igreja, brincando dentro da igreja, em vez de estar orando. Por isso que está uma frieza espiritual. Até naqueles, meus irmãos, que querem buscar com sinceridade, estão, meus irmãos,
ter uma fraqueza espiritual. Então, meus irmãos, vamos nos atencionar mais para a palavra do Senhor, exercer aquilo a qual o Senhor tem nos ordenado a fazer, com amor, meus irmãos, com dedicação. Não é fácil, é difícil, são poucos trabalhadores nessa obra, mas o Senhor vai nos capacitar, sim, vai levantar pessoas de bom coração para estar fazendo a vontade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o inimigo, meus irmãos, tem levantado com grande fúria, meus irmãos, para aqueles que têm isso no coração e está fazendo. Ore para aqueles que estão, meus irmãos, no campo, porque não é fácil. A vontade de desistir é enorme, mas o Senhor tem nos agraciado, né? Tem nos dado força, nos abençoado. E permitindo o Senhor, por estar postando algumas coisas a qual o Senhor tem, né, nos dado força para estar fazendo, para estar exercendo, em nome de Jesus, né, irmãos, porque esse negócio de ficar gravando é algo sério, porque nem muita gente gosta de ficar sendo exposto, né, então, conforme, né, direcionado a Deus aí, não, né, porque a Bíblia fala o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Então, meus irmãos, conforme a missão de Deus aí, está mostrando, não para nos engrandecer em nada, mas, né, para os irmãos também ver e, né, conforme o Senhor ir tocando o coração dos irmãos para estar ajudando também, né, para que venha estar ajudando, alcançando o próximo também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo cada vez mais em nome de Jesus, nos guardando, né, diante do dia a dia, no emprego, na nossa casa, nos fortalecendo para fazer uma grande obra, para concluir, né, dando força para concluir aquilo que o Senhor tem, né, estabelecido para conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, não é fácil não, mas Deus vai nos dar a vitória, porque tem muita gente que deixa o inimigo usar, até mesmo nos ministérios, para tentar afligir aqueles que verdadeiramente querem fazer a obra. Mas o Senhor, meus irmãos, está conosco. Não desista de fazer aquilo a qual o Senhor te deu para que você possa fazer, exercer. Entende, irmãos? Se o Senhor mandou, meus irmãos, faça. O homem não pode parar, não. Se tentar parar, o Senhor abate, não se preocupa com ele. E que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Deixa essa palavra para os irmãos refletirem em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar, guardar, iluminar seus caminhos em nome de Jesus. Minha esposa está preparando um vídeo, né, referente ao passado dela, a transformação a qual Deus fez na vida dela e tem feito cada dia mais em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor, igreja, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus venha dar força, continuar abençoando em nome de Jesus.